Olá! Esta é a quarta aula da disciplina Introdução à Oceanografia, terceira parte, sobre as propriedades físicas e químicas da água do mar. Nessa aula, trataremos do ciclo da água e do oceano como um sistema biogeoquímico. Um sistema biogeofísico-químico onde as reações químicas, os processos físicos da água, seus movimentos, os movimentos do fundo, a evolução planetária, as formas de vida, tudo isso interage entre si nos oceanos. James Lovelock propôs que a Terra fosse um superorganismo, em que os processos biológicos e químicos estivessem intrinsecamente ligados entre si, formando um sistema que sustentasse a vida no planeta. Esta hipótese foi bastante criticada e combatida. Lovelock valeu-se então da teoria de modelos numéricos para sistemas não lineares, imaginando inicialmente um planeta semelhante à Terra em sua órbita em torno do Sol, apresentando as mesmas propriedades físicas que a Terra, porém coberto exclusivamente por margaridas de diferentes cores. Ao longo do tempo, essas cores iriam se ajustar às condições climáticas, ao mesmo tempo em que a cor das margaridas influenciaria o clima, pois margaridas brancas refletem mais a luz do sol do que as margaridas escuras. Mas Lovelock foi além, imaginando um planeta coberto por margaridas e povoado por coelhos e raposas. Os coelhos comem as margaridas, as raposas comem os coelhos. Se houver demasiados coelhos, as raposas estarão satisfeitas, porém as margaridas iriam desaparecer. Isso faria com que o número de coelhos se reduzisse, consequentemente, o número de raposas, por falta de comida, também iria reduzir. Em consequência, mais margaridas floresceriam, e assim o ciclo continuaria. Leiam esse artigo clássico de James Lovelock no link indicado. Se não agora, um dia, mas não deixem de ler. Lembre-se que todos duvidaram de Alfred Wegener quando ele propôs a tectônica de placas. Agora que analisamos nas aulas anteriores a química da água do mar e as propriedades físicas da coluna d'água, podemos combinar todos esses processos e propriedades em um sistema biogeoquímico generalizado, como indicado na figura. O Sol é a força motriz subjacente ao sistema biogeoquímico do planeta Terra e, em consequência, do oceano. Os rios fornecem ao oceano a água doce proveniente da chuva e do degelo. Água esta que resultou em grande parte da evaporação do oceano. Junto com a água doce, corre para os oceanos a maioria dos íons dissolvidos que resultaram do intemperismo químico e físico das rochas da Terra. A radiação solar absorvida pela água do oceano eleva a sua temperatura e estratifica a coluna d'água, formando a termoclina, que separa a água superficial quente da água profunda fria. A luz solar é usada pelas plantas para converter dióxido de carbono e nutrientes em compostos orgânicos mais complexos pela fotossíntese. Pequenos animais marinhos alimentam-se dessas plantas e, por sua vez, servem de alimento para animais maiores até chegar ao homem. Existe assim a transferência de energia, radiação do Sol e de matéria, nutrientes oriundos de rochas, por meio de sistemas biológicos. Quando os organismos marinhos morrem, depositam-se no fundo do mar, abaixo da termoclina permanente,
levando com eles compostos de fósforo, de nitrogênio e de carbono, que foram e são cruciais para a fotossíntese. As bactérias decompõem essa matéria orgânica morta, liberando aquelas substâncias e produzindo água rica em nutrientes. Devido a processos termodinâmicos, a mistura vertical da água do oceano transporta lentamente a água do fundo e sua carga dissolvida de elementos químicos e nutrientes de volta para a camada superficial, onde, iluminada pelo sol, os nutrientes mais uma vez são incorporados no tecido das plantas vivas por meio da fotossíntese. Alguns daqueles materiais coletados no fundo do mar, como vasas, são enterrados e litificados em rocha. Pelo processo de subducção de placas, são deformados e eventualmente soerguidos, formando um cinturão de montanhas. À medida que essas rochas são exprimidas e soerguidas pelas grandiosas forças de colisão de placas, à medida que elas sofrem intemperismo químico e erosão mecânica, até que os elementos químicos sejam liberados mais uma vez e transportados pelos rios para o oceano. O resultado é uma reciclagem biogeoquímica contínua de elementos entre matéria viva e não viva, e entre águas superficiais e subterrâneas, como veremos adiante. Entender esses ciclos é vital para a sobrevivência do planeta, e principalmente do homem neste planeta. Seria impossível compreender em toda a sua complexidade a dinâmica da biosfera se os oceanos fossem excluídos. Portanto, grande parte desse curso é dedicada a analisar os diferentes percursos químicos, geológicos, físicos e biológicos envolvidos nesse majestoso ciclo planetário, onde os oceanos desempenham um papel indispensável para a sustentação da vida como a conhecemos. Vamos iniciar a investigação sobre os grandes ciclos pelo elemento carbono. Ele é vital para a nossa sobrevivência, pois todos os processos vitais que conhecemos estão relacionados à química do carbono. O dióxido de carbono, CO2, é um gás que está envolvido ativamente na fotossíntese das plantas e na respiração dos animais. As plantas não podem produzir alimentos e sobreviver na sua ausência. Além disso, o CO2 regula a acidez da água do mar, medida pelo pH, que por sua vez influencia fortemente as atividades metabólicas dos organismos marinhos. O CO2, quando adicionado à água, é convertido em ácido carbônico, H2CO3, ligando-se a moléculas de água. Este ácido dissocia-se rapidamente em íons de bicarbonato, HCO3-, e carbonato, CO3-2-, que produzem íons H+, de hidrogênio, tornando a água mais ácida, consequentemente baixando o pH. Como consequência, os íons de hidrogênio e de bicarbonato são removidos para formar H2CO3, mantendo o pH perto do seu valor original. Por outro lado, reduzindo o nível de íons de hidrogênio, tornando a solução mais básica pela elevação do pH, invertem-se as reações. Há uma rápida liberação de íons de hidrogênio na solução, com a dissociação do H2CO3 para HCO3- e liberação de íon de H+. Felizmente, as rápidas reações químicas no sistema CO2 evitam grandes flutuações no nível de pH nos oceanos. A água do mar é uma solução estável, com pH variando geralmente na faixa entre 7,5 e 8,5. Essa condição é descrita como tampão, o que significa que a mistura de compostos e a natureza das reações são tais que o pH da solução é raramente afetado, apesar da entrada ou saída de íons de hidrogênio. Portanto,
Ora, quando o pH abaixa, ele acaba tendo condições de se elevar novamente. À medida que ele vai se elevando, novas reações químicas fazem com que ele abaixe. E com isso, ele flutua nessa faixa 7,5 a 8,5. O nível do pH da água é inversamente proporcional à concentração de dióxido de carbono dissolvido. Mais CO2 dissolvido na água, menor o pH, mais íons de hidrogênio. Com esse pano de fundo, agora podemos explicar por que ocorre a dissolução das conchas de carbonato de cálcio, CaCO3, em água fria profunda, mas não na água quente superficial. O valor de saturação dos gases na água aumenta com o aumento da pressão e com a redução da temperatura. Isso significa que a água fria e densa, sob a alta pressão nas profundezas do oceano, contém elevados níveis de gases dissolvidos como oxigênio e dióxido de carbono. Lembre-se que a respiração na camada profunda do oceano libera CO2 na água. A alta concentração de CO2 reduz o pH. A água se torna mais ácida e dissolve conchas e restos de animais marinhos ricos em carbonato de cálcio que afundaram. A água rasa relativamente mais quente e com menor concentração de CO2 saturado aumenta o nível do pH da água, que libera íons carbonato, que se ligam quimicamente aos abundantes íons de cálcio, Ca2+, precipitando o carbonato de cálcio, CaCO3. Portanto, vasas de carbonato tendem a se acumular em águas relativamente rasas e mais quentes. Existe, portanto, uma profundidade denominada profundidade de compensação do carbonato, PCC, no oceano, que é uma transição entre dois processos distintos em relação aos íons de cálcio. Numa certa profundidade, forma-se o carbonato de cálcio, em outra profundidade, o carbonato de cálcio é dissolvido. Semelhante ao ciclo do carbono, existe o ciclo do fósforo. As fontes continentais naturais de fósforo são a decomposição de rochas e o decaimento de plantas e animais, que são carreados pela chuva para os rios e atingem os oceanos sob a forma de fosfatos. No oceano, o fósforo serve como fertilizante para algas e macrófitas, como os sargassos, e ingressa na cadeia trófica. A morte e a decomposição de organismos vivos leva à deposição do fósforo no fundo dos oceanos. O fósforo retorna ao continente na medida que os homens e animais ingerem organismos marinhos ou por processos tectônicos. Um grande desequilíbrio se produziu com o uso massivo de fertilizantes na agricultura. Um dos resultados é a proliferação de algas, algumas tóxicas, e de vegetação flutuante, como os sargassos, com prejuízo para outras atividades humanas, tais como a aquacultura, a navegação e o turismo. Nitrogênio é o principal gás que compõe a atmosfera terrestre, e seu ciclo na natureza está bastante associado ao do fósforo, especialmente por sua participação em fertilizantes. A ação de bactérias no solo transforma o nitrogênio orgânico em nitrogênio inorgânico, de modo a ser absorvido pelas plantas. Há trocas entre o oceano e a atmosfera, assim como a deposição de compostos nitrogenados no fundo marinho. Processos industriais lançam óxidos de nitrogênio, NOx, na atmosfera, assim como compostos de amônia e nitrogenados através de emissários submarinos e lançamento de efluentes nos rios. O enxofre é introduzido na biosfera pelos vulcões,
e vai para a atmosfera, para a litosfera e para os oceanos, pelas chaminés submarinas, compostos de enxofre que são processados por bactérias, pelo intemperismo de rochas vulcânicas, por ações metabólicas de bactérias, terrestres, subterrâneas, submarinas, e muitas vezes liberado para a atmosfera sob a forma de gás sulfídrico, H2S. No Antropoceno, porém, emissões industriais e queima de combustíveis fósseis adicionaram grandes quantidades de particulados e compostos de enxofre na atmosfera, que irão compor as gotículas de água, as quais, em última consequência, precipitarão sobre o oceano e os continentes, sob a forma de sulfatos. Há vários exemplos de mortes devido à emissão de gás sulfídrico por vulcões. O link eu vou mostrar para vocês na página do curso. O mesmo acontece no fundo do mar através de erupções vulcânicas, de chaminés submarinas e da ação de bactérias anaeróbicas. O Mar Báltico está progressivamente mais anóxico, com presença de gás sulfídrico em áreas que chegam a 20.000 km². Através de imagens de satélite, descobriu-se que as erupções de gás sulfídrico na costa da Namíbia são mais frequentes e mais extensas do que se supunha. Um oceano crescentemente anóxico, com produção de H2S por bactérias anaeróbicas, que subsistem nas regiões mais fundas do mar, e eclosão de bolhas de H2S em regiões costeiras em consequência das mudanças climáticas e de ações antrópicas desastrosas, é um filme de terror que nós precisamos evitar, pois esta era a composição dos oceanos há 2,5 a 3,5 bilhões de anos atrás. A troca de água entre o oceano, a Terra e a atmosfera é denominada ciclo hidrológico. E este é o principal ciclo para garantir a vida no planeta. O calor do Sol evapora a água da superfície do oceano e da Terra. A água evaporada entra na atmosfera como vapor, forma nuvens que precipitam e dão origem ao escoamento superficial e à infiltração no subsolo. A água absorvida pelas plantas transforma-se em transpiração, retornando a água em forma de vapor para a atmosfera. Este seria o esquema básico do ciclo hidrológico, mas seria interessante quantificar essas trocas. Além disso, é curioso que nessa figura aparentemente não chove em alto mar. Isso não parece certo. Essa figura parece mais razoável. Vamos iniciar com a evaporação da água nos oceanos. A existência de aerossóis na atmosfera, por exemplo, partículas de poeira trazidas dos desertos, partículas lançadas por vulcões, essas partículas servem como núcleo para a condensação de moléculas de vapor d'água, formando gotículas. À medida que essas gotículas aumentam de tamanho, não conseguem mais se manter em suspensão no ar por ação da turbulência atmosférica. E aí precipitam. A maior parte do vapor que evapora dos oceanos retorna diretamente para o mar na forma de precipitação. Neste caso, o fluxo de precipitação é da ordem de 373 km³ por ano, enquanto que a evaporação é de 413 km³ por ano. Números em vermelho seriam os fluxos, e os valores em preto seriam os valores acumulados. As correntes de ar transportam o restante desse vapor de água em direção à Terra, onde se condensa e cai em forma de chuva ou neve ou granizo. Esta precipitação flui como escoamento para os rios,
Essas águas são recolhidas temporariamente em lagos, lagoas, reservatórios e áreas úmidas, ou se infiltram no solo, formando aquíferos subterrâneos, apenas para surgir mais tarde em rios, lagos ou no próprio oceano, ou permanecer na forma sólida, como neve ou gelo. Com o tempo, toda essa água encontra seu caminho de volta para os oceanos, seja nas saídas de rios, pelo derretimento de geleiras e icebergs, na infiltração de águas subterrâneas ou na evaporação e precipitação, fechando assim o ciclo hidrológico. Com efeito, as mesmas moléculas de água estão sendo continuamente recicladas de reservatório a reservatório, sendo que as vazões, as quantidades trocadas e armazenadas variam em função do clima. Observem bem as grandezas relativas dos fluxos de água, valores em vermelho, e da quantidade de água armazenada. Percebe-se nessa tabela que a quantidade de água doce disponível ao homem para consumo, dessedentação de animais, agricultura, é algo da ordem de 1% do volume total de água no planeta, enquanto que a quantidade de água salgada existente nos oceanos é da ordem de 97% da água disponível no planeta. Percebe-se, então, o valor da água que consumimos e a necessidade de usarmos esta água com extremo cuidado, bom senso e sem desperdício. E também isso significa a importância da dessalinização da água do mar, uma atividade econômica que tem crescido muito nos últimos anos. Porém, existe uma água virtual. A água está presente no grão de café, na colher de açúcar, na xícara e pires, foi feita a cerâmica, no plástico que mistura o cafezinho, na água que vai lavar a xícara e assim a lista continua. A água está no pasto que o boi come, no frigorífico, no transporte para o açougue, na lavagem da peça de carne, no óleo que vai preparar o bife, nos temperos, nos talheres, no prato, na louça. Existe uma água invisível que nós consumimos sem nos dar conta dessa água. Ela é intrinsecamente transportada nos produtos que o Brasil exporta ou importa. Nesse gráfico, vê-se o volume de água invisível, envolvido nas transações comerciais internacionais. Percebam a quantidade de água que existe nas trocas da América do Sul, seja com a Ásia, seja com a Europa. Vale a pena ler esse artigo. Pensem na água virtual, aquela água que nós consumimos indiretamente nos produtos que utilizamos ou nos alimentamos. Isso conclui a apresentação. O personagem homenageado é Lavoisier, um dos grandes nomes da química moderna. Ele isolou o oxigênio, na verdade, ele deu o nome de oxigênio ao gás responsável pela combustão, enterrando definitivamente outras hipóteses para explicar a combustão, como o flogiston. Ele isolou outros elementos químicos, como o enxofre, o mercúrio, o hidrogênio e o hélio. E propôs o que nós conhecemos com lei de Lavoisier, o princípio de conservação da massa. Ele foi decapitado durante a Revolução Francesa e foi um dos grandes pensadores do século XVIII.
E isso conclui a nossa apresentação. Obrigado.